Shalom, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e também do eterno Jesus Cristo de Nazaré. Seja bem-vindo a mais um estudo Tipos e Sombras Bíblicas. É um prazer estar com você aqui em mais uma mensagem espiritual para a tua vida. Eu tenho certeza que hoje você vai aprender demais. Então, desde agora, já clica aí, tá bom? Aí no botãozinho aí, inscreva-se, se inscreve no nosso canal, tá bom? Deixa o seu joinha, deixa o seu like aí, para dar engajamento. Muitas vezes as pessoas vêm aqui assistir e esquecem de dar o joinha. Dá o joinha, gente, tá bom? Vamos fazer isso crescer, vamos fazer isso se expandir, divulga e compartilha. E hoje tem mais um estudo abençoado para você aqui. Tenho certeza que você vai amar. Divulga. Vamos hoje trabalhar em Romanos capítulo 7, uma figura, uma sombra, uma imagem. É apenas um modelo de algo que aconteceu no passado e que Romanos capítulo 7 vai abranger, vai fazer a gente lembrar. Tipos, sombras bíblicas são símbolos. A gente já explicou aqui para você que nós estudamos sobre isso, tá bom? Então não esquece de deixar o seu joinha, seu like, se inscreva no canal, compartilha e divulga, tá bom? Manda nos canais aí, manda também nos grupos que você tem. Esse vídeo pode gravar, pode espalhar, pode compartilhar. Deixa Deus usar a sua vida para que nós venhamos ensinar outras pessoas a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então vamos para Romanos capítulo 7. Você está com a sua Bíblia aí? Eu estou com a minha Bíblia aqui, tá bom? Eu já vou abrir a minha Bíblia. Lembrando que o que nós falamos aqui são figuras de coisas do passado, do presente e do futuro. São símbolos, não a imagem exata. E o texto bíblico fala muito sobre isso. Já explicamos para vocês várias vezes o que isso significa. Por que eu repito isso muitas vezes? Porque as pessoas, às vezes, ao assistir esse vídeo, vão dizer assim: não, mas a Bíblia não está falando isso. Meu amado, minha amada irmã, a Bíblia não está falando diretamente, mas espiritualmente, por imagens, por figura, por símbolos, ela está falando. Basta você atentar para os detalhes espiritual e Deus vai te revelar também, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para Romanos capítulo 7. Pegue a sua Bíblia aí, que eu pego a minha aqui, tá bom? Pegue a sua Bíblia aí, tá bom? Eu já vou abrindo aqui a minha Bíblia. Vamos lá. Olha lá. Entrei aqui na minha Bíblia. Você entra na sua aí e a gente já vai começar a estudar em nome de Jesus. Eu vou para Romanos capítulo 7. Olha o que vai dizer aqui para nós. Eu vou pegar aqui não todo o capítulo porque não dá tempo. Senão o estudo vai ficar muito longo. E às vezes as pessoas não têm paciência para ouvir todo o estudo. Então vamos lá. Romanos 7. Eu vou pegar aqui exatamente do verso 7 também. Tá bom? Mas leia tudo em casa que Deus vai te revelar muito mais coisas. Vamos lá. De quem Paulo está falando aqui? Muitas pessoas, irmãos, atende aqui para mim primeiro. Muitas pessoas, eles usam esse texto aqui de Romanos capítulo 7 para falar que Paulo estava falando dele, que Paulo era um pecador, que Paulo pecava, que Paulo também errava, mesmo ensinando coisas santas para as pessoas, ele também errava. Por quê? Elas se baseiam num texto abaixo que vai dizer assim, que Paulo confirma dizendo que quando ele quer fazer o bem, ele não faz, mas o mal que ele aborrece, esse ele faz. Paulo não está falando dele aqui em hipótese alguma, porque Paulo fala que ele era zeloso da lei, excedia a todos aqueles irmãos que também eram aplicados na lei. E na sua idade, Paulo fala assim que ele era muito mais à frente de todos. Paulo fala também que ele era zeloso dos mandamentos de Deus. Paulo fala que era imitador de Cristo. Paulo vivia uma vida santa. E muitas pessoas pegam esse texto para dizer que Paulo estava falando dele. Tá vendo? Paulo também errou. Paulo também queria fazer o bem e não conseguia, acabava fazendo mal. Não, meus amados irmãos. Paulo, quando ele se converteu do judaísmo para o cristianismo, Paulo mudou totalmente. Ele mesmo diz em Gálatas 2:20, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo não vivia mais uma vida de pecado. Paulo diz que as armas da sua milícia não são carnais, mas espirituais.
Então, como Paulo fala aqui em Romanos 7 dele mesmo, sendo que em Romanos capítulo 7 ele fala de um homem que caiu por causa do pecado da carne. Quem é esse homem? Ele? Não, eu vou provar para você que Paulo estava trazendo para nós, nesta parábola, neste exemplo, que é um símbolo do que aconteceu lá atrás. É uma imagem, é uma figura por trás do texto de coisas que aconteceu no passado. Sabe onde? Lá em Gênesis. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Vamos lá. Agora sim, explicando um pouco melhor para você, vamos para a nossa Bíblia e vamos ler aos poucos aqui. Olha o que vai dizer aqui, em Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que é que Paulo está falando dele mesmo aqui? Paulo vai usar o termo eu como uma figura de linguagem. Então a gente vê que Paulo ele está apontando para coisas espirituais, mas Paulo se coloca no exemplo para que nós possamos entender melhor o texto. Mas Paulo não está falando propriamente dele, mas usando uma figura de linguagem, como se estivesse falando de um homem, explicando o que acontece no mundo espiritual quando ele erra. Paulo se coloca na posição deste homem, dizendo eu. Vamos lá. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. De que lei Paulo está falando? Claro que Paulo está explicando sobre os mandamentos de Deus, é óbvio. Mas como isso é uma figura, Paulo está lembrando, simbolizando, Paulo está representando por essa figura de linguagem Adão. Aí você vai dizer Adão, mas aí não está falando de Adão. Por isso que o texto bíblico ele é espiritual. Preste atenção no que o texto diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Lembra de Adão, lá no Gênesis, lá atrás, e Eva também? Eles eram seres sem pecado, sem transgressão. Não conheciam o pecado. Então o que acontece? Olha o que Paulo fala. Paulo está lembrando lá de trás e não de si mesmo. Por isso que Paulo diz, como que fosse Adão ou Eva falando, dizendo assim, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Presta atenção no texto. Então, o que foi que Deus falou para Adão e Eva? Não coma dessa árvore, não coma do fruto dela. Paulo está dizendo que Adão e Eva não conheciam o pecado, senão pela lei. Quando a lei de Deus veio, a ordem de Deus, o não de Deus veio, Deus disse para Adão e Eva, não coma. Então, essa ordem fez com que o inimigo, fez com que o pecado despertasse no coração de Adão e Eva o desejo de conhecer, o desejo de saber, o desejo de experimentar daquela árvore. Então foi aí que operou no coração deles a concupiscência. Por isso Paulo diz, é a lei pecado? O que Deus falou é para provocar o pecado neles? Não, de jeito nenhum. Vamos continuar o texto. Pegue a sua Bíblia e continue aí comigo. O texto vai dizer assim para nós. Olha lá, versículo 8 de Romanos 7. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem lei, estava morto o pecado. Então a gente consegue entender o quê? Adão e Eva estavam ali no Éden, mas o pecado não tinha força, não estava vivo espiritualmente, mas estava ali, mas não tinha força, não tinha poder. Então o pecado, para ganhar força, para ganhar poder, para passar a ter vida,
ele tomou ocasião pelo mandamento. Como assim? O pecado não poderia ser maligno se Deus não dissesse não coma. A partir do momento que Deus disse não, é porque algo está errado. Então o pecado ele ganha força, ele mostra a sua face maligna, ele se mostra pecado, ele se revela que é mal. Até então, Adão e Eva não conheceriam o pecado, não saberia que aquilo era mal, se Deus não dissesse, não coma. Então isso despertou neles a concupiscência, através do quê? Foi o pecado, o inimigo de Deus, o diabo, que despertou esse desejo neles, de conhecer, de saber se aquele fruto era realmente mal ou não. Então o pecado agora, ele passa a ter vida, força, a se mostrar maligno. Como diz o próprio texto aqui que nós lemos. Olha o que o texto vai dizer aqui. Mas pelo mandamento, olha aqui, ó. O pecado tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então, o pecado não tinha força. Adão e Eva não conheciam o pecado. Quando Deus disse não, despertou neles a concupiscência, porque o pecado pelo mandamento despertou neles o desejo de conhecer o pecado, de querer saber se aquilo realmente era mal ou não. Vamos continuar no verso 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Agora preste atenção em mim aqui, um segundo. O texto está dizendo aqui que Adão fala, eu vivia sem lei. E realmente, a gente não vê nenhuma ordem de Deus dizendo, não faça isso. Antes da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente não vê. Então ele vivia sem lei. Ele vivia. Por quê? Porque a desobediência a Deus gera morte. O salário do pecado é a morte. Não é o que diz lá em Romanos 6:23? Então, ele vivia. Mas olha que interessante. Eu vou abrir a minha outra Bíblia aqui. Então preste atenção. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Ele vivia sem o não de Deus. Não existia não. E então o pecado não tinha força. Não se mostrava errado. Não se mostrava pecado. Adão não tinha noção do que era o mal. Mas pelo mandamento, o pecado se fez maligno. O pecado se fez diabólico. Então despertou em Adão o desejo de conhecer o que é o mal. Porque o bem, Adão já conhecia, mas o mal ainda não. Despertou no seu coração e no de Eva o desejo pelo mal. Eu digo Adão, apontando para Adão e Eva. Então, o texto vai dizer para nós, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, vindo o não de Deus, não coma, reviveu o pecado. Olha lá, o pecado ganha força. E eu morri. Esse é o verso 9 de Romanos 7. Então ele morre, ele e Eva, quando passam a comer daquele fruto. Vamos continuar no verso 10? Vamos lá. Vai dizer assim no verso 10. Versículo 10. E o mandamento que me era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então, o mandamento que Deus disse não coma, Adão acreditava e Eva também, que era para que eles vivessem. E de fato era. Mas ele mesmo viu que na verdade era para a morte. Como assim? O mandamento que Deus disse não coma traria vida se ele não comesse. Mas também trouxe morte se ele comesse. O mesmo mandamento. Porque a palavra de Deus para nós é isso, irmãos. Ela é espada de dois gumes. Se você obedece, ela te traz vida. Mas se você desobedece, ela te traz morte. Foi o que aconteceu aqui. Aquilo que eu achei que era para a vida, não coma. Achei também que me era para a morte. E é verdade.
Porque a partir do momento que ele come, o mandamento que disse que iria dar vida para ele se ele obedecesse, foi o mesmo mandamento que trouxe morte para ele se ele desobedecesse. Vamos continuar o texto. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Olha aí, ó. Então o que acontece? O pecado não tinha poder para matar, não tinha poder para condenar. Ele só ganhou esse poder quando Deus disse: não usufrua do pecado, não experimente o pecado, não coma dessa árvore. Então o pecado ganhou força então aí para matar. Ele ganhou legalidade para matar. Por que ele ganhou essa legalidade para matar? Porque o texto deixa bem claro aqui, ó, no versículo 10, aliás, 11, perdão. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Me matou pelo mandamento. Então, aquele mesmo mandamento que disse que daria vida para Adão se ele não comesse, para ele e para Eva, o pecado fez o quê? Enganou Adão e Eva. Lembra que Satanás falou para Adão e Eva? Certamente não morrereis se comeres dessa árvore. Isso foi um engano. Então Adão e Eva foi lá e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreram. Não fisicamente, apenas no futuro, mas espiritualmente. E então, eles comendo e se alimentando, provocou neles também a morte. Porque o mesmo mandamento que trazia vida era o mesmo mandamento que os condenava. Porque Deus disse: não coma, senão certamente morrereis. Olha isso. Então o pecado tomou ocasião pelo mandamento, enganou Adão e Eva através do diabo, e então fez o quê? Os matou. Porque ele diz no verso 11: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele, pelo mandamento, me matou. Então, olha só o mistério que Paulo está falando lá do Éden. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu vou pegar minha Bíblia e você vai para a sua Bíblia. Diz assim, ó, no verso 12: e assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Está aqui, ó. Então, será que Deus falou não para apenas condená-lo se ele comesse? Não. Deus falou não para salvá-lo também. Mas o mesmo não que Deus falou para salvá-lo é o mesmo não que Deus falou para condená-lo. Não coma, porque certamente morrerás. Não coma, porque certamente viverás. Então, o pecado, Satanás, tomando ocasião por esse mandamento, pelo mandamento, matou espiritualmente Adão e Eva. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, olhando no seu olho. Preste bastante atenção. É exatamente isso que Satanás faz com a gente. Ele diz assim, ó: você pode fazer o que você quiser, não tem problema, você não vai morrer. Você acha que Deus vai te matar? Você acha que Deus vai ficar chateado com você? Não tem problema, você pode adulterar, você pode fumar, beber, você pode usar drogas, você pode viver em motins, baladas, mentiras, enganação. Você pode viver em adultérios. Você pode viver em sites ilícitos. Não tem problema. E isso não vai te causar morte nenhuma. É assim que Satanás quer te enganar. E pelo mandamento, levar a morte até nós. Porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Como Paulo está tentando nos mostrar aqui em símbolos. Vamos continuar. Vai dizer assim para nós. No verso 12. E assim a lei é santa, o mandamento santo, bom e justo. Está aqui, ó. Vamos continuar o 13. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado,
operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, você consegue entender o que Paulo está dizendo aqui, meus amados irmãos? Você consegue compreender no espiritual? Paulo está dizendo assim, que a lei é santa, justa e boa. Mas olha que interessante. Quer dizer que o não de Deus para a minha vida é morte? Quando ele fala não e eu faço, o não de Deus para a minha vida é para me dar vida eterna. Toda vez que Deus diz não para você, é para te salvar. E não para se intrometer na sua vida, para impedir a sua felicidade. Só que ele continua dizendo, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Olha isso. O pecado fez o quê? Ele pegou o não de Deus e disse para Deus, olha Deus, ele está te desobedecendo. A tua lei diz não. E assim o pecado fez o quê? Já que a tua lei diz não, tem um preço a pagar. O Senhor disse que quem desobedecer, quem se alimentar, quem comer do pecado, iria morrer. Porque o Senhor disse, certamente morrereis. Então o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, como diz o texto aqui no versículo 13, para que ele se mostrasse maligno, ele operou em mim a morte pelo bem, pelo mandamento, pelo não de Deus, ele operou em mim a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Está vendo? Quando Deus diz não, é porque aquilo que Deus está falando, se você fizer, vai te destruir, vai te matar. E quando Deus diz não, Deus está revelando que aquilo que você quer fazer às vezes é maligno, é ruim, vai te prejudicar. Então o pecado faz o quê? Ele pega carona no bem. Ele diz assim, olha Deus, tu falasse para ele não fazer, ele fez. Mas tu dissesse para ela que se ela fizesse, certamente morreria. Então ela fez. Agora tem que vir morte sobre ela, espiritual, sobre ele, morte espiritual. E assim, o pecado me mata pelo bem. Olha a estratégia do inimigo. Olha a sabedoria do inimigo. Quer continuar o texto para a gente encerrar? Vamos lá. Vamos para a Bíblia aqui. Tá gostando? Deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom, meus amados irmãos? Ah, irmão, nunca imaginei que estava falando de Adão e Eva. Sim, estava falando aqui de Adão e Eva. Vamos continuar aqui, ó. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então você percebe que Adão vivia sem lei e o pecado não tinha força. Adão e Eva. Mas quando veio a lei, não coma, o pecado ganhou força. Eles comeram. O pecado pelo mandamento que dizia, não coma para que viva, mas também dizia, não coma porque senão vai morrer. O pecado tomou ocasião pelo mandamento e matou os dois espiritualmente. Então a lei veio porque é má? Não. O não de Deus veio porque é bom. Mas o pecado tomou ocasião pelo mandamento e pelo bem trouxe a morte a Adão e Eva. Então, Paulo vai mais profundo. Paulo diz assim, ó, logo tornou-se o bom em morte. O mandamento que veio para dizer não é para minha morte? Não, é para minha vida. Por isso diz no verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Quando Deus disse não para Adão e Eva, era espiritual. Quando Deus disse certamente morrereis, era espiritual. Tanto é que eles continuaram vivos depois que comeram do fruto proibido, mas morreram espiritualmente. Aí Paulo diz, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Irmão, Paulo não está falando que ele é carnal. Porque se Paulo estivesse falando dele,
ele estaria contradizendo a própria Bíblia. Quer ver? Olha o que Paulo fala. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, e você pegue a sua Bíblia aí, tá bom? Só que fique olhando para mim. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 3:1. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Espera aí, Paulo está falando dele em Romanos? Como é que ele fala que é carnal em Romanos, mas aqui em 1 Coríntios ele fala que ele é um ser espiritual, uma pessoa espiritual, e não pôde falar espiritualmente para o povo de Coríntios, porque eles eram carnais. Quer mais? 1 Coríntios 9:11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós que colhamos as carnais? Se Paulo está dizendo que semeou coisas espirituais, Paulo não poderia ser carnal. Vamos continuar? Paulo diz assim em 1 Coríntios 14:37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está dizendo assim: quem for espiritual como eu sou, reconheça que o que eu escrevo é mandamento de Deus, do Senhor. Então Paulo, ele era uma pessoa espiritual. Então, esse texto aqui, Paulo não está falando dele mesmo, mas apontando para o próprio Adão e também para Eva, o que aconteceu com eles lá atrás para que acontecesse a queda. Por isso, Paulo diz assim para nós no texto: porque o que eu faço não aprovo. Então, por que Paulo diz isso? Era isso que estava acontecendo no coração de Adão e Eva, porque despertou neles a concupiscência, o pecado despertou neles a concupiscência pelo mandamento. Eles ficaram com desejo de conhecer o pecado, com desejo de conhecer o mal, porque o bem eles sempre aprendiam com Deus, sempre que Deus descia ali no Éden. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Agora Paulo está explicando que Adão e Eva, tomados pela concupiscência, iriam fazer uma coisa que eles não queriam fazer, porque estavam já envolvidos pela concupiscência, pelo desejo do pecado. Vamos continuar. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Então, Adão e Eva estavam prestes agora a fazer algo mal, para mostrar que o não de Deus não era para impedir eles de serem felizes, não era para se meter na vida deles. O não de Deus era para dar vida para eles. Então eles, comendo do fruto proibido, iria levar eles à morte. E eles iriam provar que Deus estava falando não, e o mandamento de Deus era uma coisa boa, como diz no verso 16. E se eu faço o que eu não quero, e se eu como do fruto, e se Eva come do fruto, consinto que a lei de Deus, que ela é boa. O não de Deus era bom para nós, e não mal. Versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, Paulo era um homem pecador? Não. Paulo não era um homem pecador. Paulo vivia uma vida santa. Paulo diz em 1 Coríntios 11, no verso 1 em diante: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E como é que Paulo, um homem que era irrepreensível na lei, ele iria pecar na graça? É óbvio que não. Paulo mesmo diz isso no livro de Gálatas, capítulo 2. É Cristo, por acaso, o ministro do pecado? Obviamente que não. Então Paulo, ele não pecava, ele não errava. Paulo está aqui fazendo uma figura de Adão e Eva. Então olha como Paulo era um ser profundo e espiritual. Aí ele diz aqui no verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado já estava em Adão e Eva. A concupiscência já estava em Adão e Eva. Eles lutaram para resistir à concupiscência, o desejo, mas não conseguiram. Pecaram contra Deus. É isso que Paulo está tentando explicar aqui. Porque muitos usam esse texto dizendo que Paulo era pecador também, porque eles querem abrir uma brecha para pecar. Eles querem dizer que um homem santo vivia pecando, que Paulo não conseguia fazer o bem, sempre pecava.
Mentira. Paulo não era ministro do pecado. E muito menos Paulo era um homem pecador. Eu provo para você no texto bíblico. Preste atenção. Filipenses capítulo 3, no verso 6, Paulo explicando como ele era na lei de Moisés, diz assim: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que é irrepreensível? Uma pessoa que não é digna de ser repreendida, correta, justa em tudo. Se Paulo era assim na lei de Moisés, quanto mais na lei de Cristo, meus irmãos. Uma pessoa irrepreensível. Então, usar esse texto para aplicar na vida de Paulo é um erro. Paulo está apontando, é uma figura, é uma sombra, é uma imagem de Adão e de Eva. E pode pegar todo o contexto ali, irmão, de Romanos, que você vai ver que Paulo está explicando como surgiu o pecado, a força do pecado, da onde surgiu o mandamento que Deus diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva recebeu como recompensa a morte pelo pecado que cometeram, desobedecendo o mandamento de Deus. E não é a lei de Moisés, não. Ali era o mandamento espiritual, porque a lei de Moisés nem existia ainda. Amém? Deus abençoe sua vida. Gostou? Deixe no seu comentário aqui o que você acha. Claro, fale com educação, fale com respeito, seja um cristão, um servo de Deus de verdade. Shalom, Deus abençoe sua vida. Se inscreve no canal, segura aí que eu volto rapidamente com mais vídeo para você. Fique com Deus. Não se esqueça também de baixar nosso aplicativo, nossa rádio online da Comunidade Fé e Missão, lá no Google Play, na Play Store. Digita lá, ouça pregações 24 horas por dia. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, o mais rápido possível, se Deus quiser. Deixa seu like e se inscreve no canal.